Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. Nesse vídeo nós iremos comentar a lição 10, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Também deixe o seu like, seu comentário, para ganharmos relevância no YouTube. Utilize os nossos vídeos também na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. O texto áureo diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Verdade prática: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13, 16 ao 19. Nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar. A palavra-chave é sepultar. Nesta lição nós temos 3 objetivos específicos. Quais sejam? Primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. E terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Hoje nós estudaremos as perdas na família de Jó. Esse patriarca, ele sofreu alguns reveses em sua vida, em especial a morte de seus filhos. Nós iremos ver nesta lição como ele suportou esta tragédia e como, através da palavra de Deus, nós podemos também aprender a lidar com perdas na família, perdas inesperadas, como foi o caso dos filhos de Jó. Perdas na família, é muito comum as pessoas se desesperarem, mas a palavra de Deus tem conforto e consolo para a nossa alma. E é isso que nós iremos ver nesta lição. Iremos para o nosso quadro resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. O primeiro ponto, a família de Jó. O número 1. Quem era Jó? Jó, ele foi um homem que nasceu em Uz, no norte da Arábia, 25 séculos aproximadamente antes de Cristo. Ele viveu em um período anterior à época de Abraão. Em Jó capítulo 22, versículo 16, está um registro do dilúvio. No versículo 15 diz que foi no século passado. O texto faz referência para mostrar que possivelmente Jó ele viveu depois do dilúvio, da época do dilúvio. O seu caráter foi testemunhado pelo próprio Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 8, diz que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. O número 2, a esposa de Jó. O que nós aprendemos em relação à esposa de Jó está descrito no capítulo 2 do livro de Jó. Ela passou para a história descrita como uma mulher insana e ambiciosa em virtude das perdas materiais que tinha passado em sua família e inclusive a perda dos próprios filhos. Ela não suportou ver a atitude de Jó, ou melhor, ver o estado de saúde de Jó, aconselhando ele até mesmo a morrer. Em Jó capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó disse para ele: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mesmo nesse estado calamitoso, a esposa de Jó não o abandonou. Eles tiveram juntos 10 filhos. Nesse período anterior às catástrofes que a sua família passou, em Jó capítulo 1, versículo 2, diz que eles tiveram 7 filhos e 3 filhas. O número 3, os filhos de Jó. A Bíblia registra que os filhos de Jó tinham uma rotina social de banquetes. No capítulo 1, versículo 4, mostra isso. E o seu pai Jó, este patriarca, ele tinha um zelo e cuidado por seus filhos, ao ponto de se santificar e oferecer sacrifícios. Diz no versículo 5 do capítulo 1 que ele fazia isso continuamente. Nós observamos que Jó era um homem bem-sucedido, bem casado, e ele tinha uma família estruturada e era um homem bem próspero. Bendito seja o nome do Senhor.
O segundo ponto, lidando com a morte dentro da família. O número 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos. No capítulo 1 do livro de Jó, nos versículos 18 e 19, Jó ele recebe algumas notícias desagradáveis. Primeiro vem a perda dos seus bens, das suas posses, e depois a notícia triste da morte de seus filhos. Nós sabemos que a morte ela é advinda por conta do pecado. E nenhum ser humano ele está preparado para receber essa notícia triste, principalmente se for um ente querido, um parente próximo, ou até mesmo dentro de nossa própria família. Contudo, nós devemos estar cientes e preparados para receber notícias como a que Jó recebeu, pois nós temos uma confiança. Jesus, ele venceu a morte e nos trouxe a vida, a esperança. A confiança nossa deve estar no Senhor. Note que o patriarca Jó, ao longo do seu livro, nós vemos que ele nutria ainda a esperança em Deus. Em Jó capítulo 19, versículo 25, ele dá um brado de confiança no Senhor, mostrando para os seus amigos que a sua confiança não estava neste mundo. Ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 56, no versículo 55, 56 e 57, Paulo ele mostra esta confiança em vencermos a morte, porque Cristo ele conquistou a vitória na cruz do Calvário, vencendo a morte por nós. Ele diz, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Note no versículo 56 e 57, ele mostra que o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado a lei, mas o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a morte na cruz do Calvário. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa confiança está em Cristo. E por isso nós podemos afirmar que a morte não nos retém na sepultura, mas servirá como meio para adentrarmos a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelista São João, no capítulo 5, versículo 24, que ainda está citado pelo nosso comentarista, ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O número 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha a sua família, uma família estruturada e feliz, mas enfrentou um desafio proposto pelo próprio Satanás diante de Deus. Note, Jó não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo espiritual. O diabo agora estava desafiando a fidelidade de Jó diante do Senhor. O próprio Deus deu testemunho dessa sua fidelidade. Nós colocamos aqui a palavra, o termo sinceridade, que é possivelmente o termo ao longo do livro que mais vai ser feito referência ao caráter de Jó. No capítulo 1, versículo 1, o texto descreve que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. No versículo 8 do mesmo capítulo, o próprio Deus dá testemunho diante do diabo, da pessoa de Jó, deste patriarca, dizendo que ele era um homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. No capítulo 2, versículo 3, mais uma vez, depois de enfrentar as perdas, o próprio Deus testemunha para o diabo, dizendo, ele ainda retém a sua sinceridade. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda no versículo 9, a própria mulher de Jó aconselha-o a morrer, mostrando que ele ainda retém a sua sinceridade. Ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Note que é recorrente esse termo, que mostra a personalidade, o caráter do patriarca.
Dentre outras características que nós podemos identificar, está a sinceridade. Jó, ele foi desafiado na sua fidelidade, na sinceridade que ele tinha diante de Deus, na sua inocência. Ele era um homem justo. Contudo, mesmo com todas essas características, ele enfrentou a tristeza e o choro. Nós sabemos que as perdas na família levam o homem, o ser humano, a chorar, a ter tristeza. Isso é algo natural. O homem não pode reter esse tipo de sentimento por muito tempo. A tristeza do luto, do choro, é uma das emoções humanas que o ser humano deve passar diante das dificuldades, das calamidades, da perda de um ente querido. Mas a Bíblia também mostra o consolo para a nossa alma. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 4, diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz o sábio Salomão: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez a adversidade em oposição àquele, prosperidade, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Note que nós não temos certeza do dia da manhã, as coisas que podem suceder. Se temos prosperidade, devemos aproveitar, gozar do bem. Mas se vier a adversidade, devemos considerar. A recomendação da palavra de Deus é que, onde há tristeza e luto, nós devemos considerar. Se veio a adversidade sobre a nossa vida, como veio no caso de Jó. Outrora, Jó estava próspero e feliz, mas agora havia tristeza e choro, luto em sua casa. O número 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Mesmo com todas as perdas, com todas estas calamidades, inclusive com a morte na família, a reação do patriarca, diz o texto que ele rasgou seu manto, rapou a cabeça, se lançou na terra e adorou ao Senhor. Está em Jó capítulo 1, versículo 20. Observe que aqui começa um período de aceitação, ou o processo de aceitação do ocorrido. Jó, ele de uma maneira sábia, ele adorou ao Senhor mesmo em meio àquela avalanche de notícias ruins que veio sobre a sua vida, inclusive com a morte de seus filhos. Ele não teve outra reação senão adorar o Senhor. Aqui entrou um processo, o início do processo de aceitação das perdas que veio sobre a sua vida. Diz o texto no capítulo 1, versículo 22, que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, os cristãos e o luto. O número 1, não culpe a Deus. Não é muito difícil, nos momentos de desespero, de perdas na família, a pessoa se desesperar e culpar a Deus. E às vezes até blasfema contra o Senhor. Mas com a lição que nós estamos estudando com o patriarca Jó, nós aprendemos a viver a confiança em Deus. Como nós falamos anteriormente, Jó não atribuiu a Deus falta alguma, mas simplesmente ele adorou ao Senhor, mesmo recebendo tantas notícias ruins, inclusive da morte de seus filhos. Nós devemos aprender com o patriarca e com a palavra de Deus, o que ela nos ensina a vivermos a confiança em Deus, mesmo em meio a perdas dentro da nossa família. No Salmo 37, versículo 3, o salmista diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Existem algumas coisas em nossa vida, na vida humana, alguns mistérios na vida que são inexplicáveis e nós não vamos ter respostas aqui. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e os nossos filhos. Existem algumas coisas, alguns mistérios na vida que nós não conseguimos compreender, os motivos, o que levou a determinadas circunstâncias, determinadas coisas a acontecerem na vida, mas devemos viver uma vida de confiança em Deus. Haverá um dia em que tudo
estará patente diante de nossos olhos. O número 2, vivendo o luto. Com a lição que aprendemos com o patriarca Jó, mediante a palavra de Deus, nós, como crentes em Jesus, não devemos ser indiferentes ao luto. Nós podemos sim manifestar as nossas emoções, que é própria do ser humano. O Senhor Jesus, ele também chorou, manifestou emoção quando ele viu a dor na família de Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou vendo aquela situação, a dor na família e as pessoas também ali manifestando as emoções pela perda daquele ente querido. Contudo, o número 3 diz que nós devemos manter a esperança. Mantenha a esperança. Não devemos nos desesperar. Sabemos que o luto, ele tem um tempo para que o ser humano possa manifestar suas emoções. Contudo, nós não podemos deixar esse tempo ser prolongado. O comentarista, ele mostra que o luto ele tem um período de aproximadamente 6 meses. Depois disso, nós devemos buscar alguma ajuda. Não podemos nos desesperar. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele instrui os irmãos de Tessalônica dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Note, as pessoas do mundo podem não ter esperança. E Paulo instrui os irmãos e fazemos uma aplicação para nós. Não podemos ser como as pessoas de fora que não têm esperança, porque a nossa esperança está em Cristo, ele venceu a morte. Aqueles que dormiram, com certeza, em Cristo, hão de ressuscitar, como o Senhor venceu a morte para nos dar esta grande vitória. Paulo, ele instrui a igreja, mostrando que não devemos ser desesperados, não, mas devemos ter esperança. A palavra de Deus, ela traz consolo e conforto para todos nós. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, disse o apóstolo São Paulo àquela igreja: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Em outras palavras, nós aprendemos a ser consolados por Deus em nossa tribulação, para que possamos sair deste estado de desconforto, de desconsolação, com a consolação de Deus, e possamos também ensinar alguém que possa estar passando com alguma tribulação semelhante ao que nós passamos. Em outras palavras, nós saímos da escola do Senhor, aprendemos com Ele, somos consolados nele, para podermos ensinar aos demais a também passar por alguma tribulação. Saímos de aluno para professores, saímos de alguma tribulação consolados por Deus, para que possamos consolar alguém que esteja precisando do consolo que Deus nos tem ensinado a passarmos por essa tribulação. Assim o apóstolo Paulo nos ensina. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a dimensão da dor e da perda na família para um pai e para uma mãe é incalculável. Contudo, nós não podemos culpar a Deus, não, mas devemos manter a nossa confiança nele. Com o patriarca Jó, nós aprendemos a adorar a Deus, seja qual for a circunstância, que nós possamos ter a nossa esperança no Senhor, confiar inteiramente no Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.